Novidade chegando no YouTube da TNT Esportes. Este é o trio que todas as semanas vai discutir, quebrar o pau com o de 0 a 10. Olha a vinhetinha aí, ó. Tudo bem, seu Wallace Borges? Tudo bem, certo? Jorge. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem, VSR? Excelente. Boa. Mais uma novidade aqui. Aliás, várias novidades aqui na nossa grade digital da TNT Esportes. E, logicamente, a melhor e a maior e a melhor e a galáctica novidade é o de 0 a 10. Concordo. Toda segunda-feira, 7 da noite, uma nova edição do de 0 a 10. Rapaz. Cada semana um tema diferente, cada semana uma nova tier list. Um tema enrascado, né? Sempre. Por exemplo, o tema de hoje. Que escudos são esses aí? Os 20 times da Série A. Nós vamos aqui hoje apontar qual foi o time que teve o melhor começo de temporada entre os 20 da Série A e aquele que teve o pior. Aquele mesmo esquema, né? No 0, apenas um. No 10, apenas um. Só tem um melhor e um pior. E nas notas de 1 a 9, aí podem ser quantos a gente quiser. Eu beleza? vou falar pra você um negócio, Jorge. 0 e 10 pra mim é fácil. É. 0 e 10 pra mim é fácil. O 0 eu acho fácil, o 10 eu não tenho certeza nenhuma. fácil. Ainda. Fácil? Fácil. É? Pra você também, VSR? O 0, eu acho que o 0 tem muita gente É, querendo. eu acho que tem muito candidato. Eu acho que tem muita gente falando, dá pra mim, dá pra mim. Larga no peito do pai. Tem um que eu acho que quis um pouquinho mais. Mas e o 10 é fácil também? Eu igual acho que o Wallace, 10, pensa? eu acho que tá caminhando por uma frente ampla, já diria o nosso amigo. Vamos pela ordem dos escudos e a Vambora. ordem é alfabética, tá? Então vamos começar com o América Mineiro, finalista do estadual. Que nota vocês pensam pro começo de 2023 do Coelho? Cara, o América, eu acho que ele tem uma parada meio de expectativa também, né? Que a gente tinha do América, começa o ano, e a gente achava que o América não seria um time que chegaria com tranquilidade na final do estadual. Acho que bateria de frente ali com o Cruzeiro. Jogou 3 vezes com o Cruzeiro, ganhou as 3. Então, mas será que porque a galera superdimensionou o Cruzeiro? Será que Acho foi que isso? sim, acho que é um bom ponto Que você tá subiu, trazendo. o Pesolano fez um trabalho legal ano passado, mas assim, Série B é um negócio, temporada de Série A é diferente, né? Mas a verdade é que, bicho, não perdeu pro Galo, ganhou os 3 do Cruzeiro, pra mim, é nota 8 esse início de campeonato do América Mineiro, do Coelhão. Eu pensei em alguma coisa entre 6 e 8 também. E aí, VSR? É por aí, é por aí. Então vamos ficar no 7, então. Porque fica na mente do que a gente Jorge pensou, vai né? ser. Não, eu porque- fecho com 7. Eu fecho com Porque, 7. de fato, é isso. Não teve nada fora do comum. Pô, passou pela mas- semifinal enfiando 4-1 do Cruzeiro, Passou o carro no do Cruzeiro, agregado. No agregado, Passou o carro, né? passou o carro do Foi bem Cruzeiro. superior nos 2 jogos. No ano passado, nessa mesma fase, estava disputando pré-Libertadores, então você vê que ele está fazendo anos sólidos depois de ficar meio que um ioiô na Sobe e primeira desce, divisão, né? Acho que ficou uma nota legal pro Uma Coelhão. nota 7 tá bom. Tá, Furacão. Furacão dos grandes, assim, o Paraná não está mais na primeira divisão estadual, então ele rivaliza ali com o Coritiba. O Coritiba, nós vamos falar já. Já. Caiu no primeiro mata-mata do estadual. Assim, eu acho que o Atlético Paranaense até agora, vai começar depois aí a fase mais aguda, mas ele está fazendo dentro do estadual o que mais ou menos se esperava. Assim, o América, talvez, por essa coisa de superdimensionar o Cruzeiro, a gente não esperava tanto. Eu acho que o Atlético está dentro, o Furacão até agora está dentro do padrão, assim. E aí é nota 6, né? É. Eu acho que é nota E ficou um 6. tempo sem o Vitor Roque também, né? Eu só não sei se o perdeu 6, cada eu só seleção. não sei se com o 6 a gente penaliza um time que tá indo bem. Acho que ele tá indo bem como o América tá. assim. Então, acho que ele Não. tá dentro da expectativa Eu ali. não é colocaria nota no 6 6. não, mano. Não? São 13 vitórias em 14 jogos, Pois é. É muita vitória, pô. Tipo assim, o nível de enfrentamento ele pode ser menor, mas eu não colocaria no 6 não. 6 é penalizar. Tô com o Jorge nessa, assim. Porque ele, assim, ele não fez nada de espetacular. Então, Mas com a nota 6 ali. Mas fez a obrigação bem. Porque assim, tem gente que nós Que vamos assim, chegar... ele não jogou a Copa do Brasil, porque já está classificado, Sim. não jogou a Libertadores, porque a Libertadores vai começar Mais pra depois. frente. Ele jogou o jogo do Campeonato Estadual, que ele é muito superior aos outros, e ele fez Fez o que tinha que fazer. Porque eu acho que tem gente aí mais pra frente que também fez o que tinha que fazer em termos de resultado, mas não em termos de desempenho. Chegou, assim, meio que se arrastando. O Atlético Paranaense não, né? Acho Pra que mim, ele tá- eu entendo que a gente vai às vezes jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Tem que cumprir todas as categorias. Mas pra mim o Atlético é 7 também. Eu também, É também 7. acho. O Tá bom. VSR discorda, né? Não, pra mim era 6, mas tudo bem, vai. Vamos de Porque eu 7. acho que o América deu um salto, dentro dessa do que esperava, o América deu um salto a mais, mas tudo bem. E não tô penalizando o Atlético não, o Atlético Paranaense, porque acho que os desafios para quais o Atlético está pronto vão chegar ainda, verdade, né? isso é Vão chegar. verdade. Até agora ele fala, já jogou estadual, não, só tem estadual para jogar. Pô. Beleza. Não, mas enfim, tá bom. Tá. Vamos lá, perdi essa, vou ganhar outra. Vamos pro Negociação. Galo. O jogo é assim. Vamos o jogo sim, aqui isso aí. A gente vai articulando. Perfeito. Aqui tem direita, esquerda, centro, aí todo mundo compõe. Vai se organizando. Vai se organizando. Então vamos lá. E o Galo? O Galo foi outro
que cumpriu as metas. Passou pelas 2 fases de pré-Libertadores, está na final do estadual, tá de boa, né? Deu uma Então bota o sua... Galo na 7 também. Não. Não, eu acho que Deu o uma... Galo- Não, mas eu acho que o Galo deu uma suadinha contra o Milionários que eu não tava esperando. Deu. Principalmente ele no jogo perdeu da lá, ida. né? A primeira, Empatou, né? empatou gol lá, do Paulinho no empatou final do jogo. no Eu não final. tava esperando essa suadinha que o Galo deu contra o Milionários, não. E não ganhou no América. Eu vou te falar, até no confronto da Venezuela ele deu uma suadinha. no Nossa, primeiro aquela gol. defesa do empatou, Everson, não né? foi? É. Empatou? Defesa do Everson absurda no primeiro tempo. Primeiro jogo foi. Ele Contra o ganhou? Caraca, Lá, contra eu os não me Cara lembro. Bobo? Acho que ele. Caracas, contra o Acho que ele Carabobo. empata 0x0. É, Empata 0-0, e resolve aqui. É, a mesma coisa que o Empata e Milionários, empata lá e resolve em empata casa. Assim, um, empata numa é. atuaçãozinha. A maior defesa do jogo é a do Everson. Né? Isso, no primeiro tempo No ainda. primeiro tempo. Isso. E não ganhando a América, né? Na fase de grupos do Campeonato Mineiro, eu não colocaria no 7, não, cara. Então, esse é aí que eu ia chegar. Então vamos pro 6. A gente vai ver times aqui que, assim como o América e o Atlético, cumpriram as metas de resultados, mas de repente não performaram tão bem. Assim. Eu acho que está faltando um pouco mais do Atlético. A própria semifinal do Mineiro, ele passou do Atlético, perdendo 1x0, ganhando 1x0, Dando 2 treta. resultados iguais, com treta, com Hulk. Então, assim, não foi uma Você classificação colocaria onde? tranquila. Eu vou de 6. Eu vou de 6 também. Eu vou de 6. Tá, eu vou comprar o 6, pra mim não seria 6, pra mim seria 5. Mas. Mais baixo? Mas beleza, vou comprar esse 6 de porque, vocês então, aí. Meu medo é da penalização. Meu medo é que um time que cumpriu as metas, ficar no 5 talvez seja pesado demais. Muito também. meio do caminho. Porque hoje, assim, né, eu acho que eu não sei hoje. Acho que nenhuma escola hoje particular tem média 5, né? Difícil. Acho que tem. Eu acho difícil. É. Eu acho difícil. Bom, vocês têm filho, eu não tenho. Vocês devem saber isso melhor do que eu. A média do colégio dos meus filhos é 7, por É, exemplo. também era 7. Por exemplo, eu não me lembro, assim, no Rio de Janeiro, quando eu era bem criança ali, primeira série, segunda série, terceira série, tinha a média 5. Depois subiu para 6 e ficou A minha 6. também era 5, isso deixa claro por que a gente tá aqui É, e não virou médico, exatamente, advogado, exatamente. juiz. Por que a gente não tá multimilionário hoje? Então, o que Mais ou acontece? menos por aí. Eu acho que a 6 fica sendo ali aquela sensação de média. Tá né? bom, beleza. Seis. por aí. Fechou. É, 6 porque assim, os resultados estão bons, o desempenho podia estar melhor. podia. Então, Tá bom. Bahia, aí nós vamos começar a olhar. Rapaz. Só para não parecer incoerente, o do Furacão, para mim, é que estaria no 6, não porque os resultados estão bons e o desempenho ruim, é porque acho que não foi testado. Nível de enfrentamento. Eu acho que o nível de enfrentamento Tá. ainda do Furacão é baixo. Tá. O Atlético ainda pegou um ou outro, mal ou bem o jogo internacional é um teste ali, Sim. e acho que ele sofreu um pouquinho e tudo, e no fim o Paulinho jogando muito salvou. Até agora a gente só teve nota na parte de cima. O Bahia eu acho que nós vamos ter que puxar para a parte de Vai. baixo, né? Acho que o Bahia briga pelo 0, só não vai levar o 0 porque tem gente que está se esforçando mais para levar o 0. Pô, é. Mas eu acho que ele briga por 0. Eu acho que ele não vai levar o 0 porque ele conseguiu fazer o mínimo, que é chegar às finais do Campeonato Baiano. Passou na Copa do Brasil, também era o dele. Eu acho que não passa perto do 0 pra mim. O que não passa perto não quer dizer que estará lá em cima. Mas acho que assim, tem uns ali na sequência, pra mim é nota 2. Assim. Eu acho assim, eu não vou dar 0 porque tem outros para levar o 0. Mas o Bahia, por exemplo, ter sido lanterna ou ter ficado boa parte da Copa do Nordeste da primeira fase na lanterna, que é uma competição importante para o Bahia, Sim. mais importante até do que o estadual, né? Então, assim, o Bahia hoje ele olha mais para a Copa do Nordeste do que o estadual. E é natural, porque é um clube que se reajustou, agora está com SAF e tudo, Sim. que é ainda no começo. Eu acho que foi muito A complicado. expectativa no Bahia era grande, né? A expectativa Pô, era isso. grande. Tomou um 6x0 do Sport, né? Tomou um na Copa do 6x0 num clássico Passou longe de regional. passar na Copa do Nordeste. Mas é isso, Então, eu acho que assim, eu acho que o Bahia conseguiu cumprir boa parte dos seus objetivos. No jogo da volta da semifinal, precisou ir buscar resultado, tinha que ganhar por 2 de diferença. Eu acho que o trabalho do Paiva ainda é um trabalho, não muito rolou. incipiente. Não engrenou. Mas eu muito acho que tem gente incipiente. bem pior. Eu acho que o trabalho do Então, Paiva, como o aqui só 6x0... pode feito de 1-0, comparação. como aqui só pode 1-0, então a gente vai descolar o... Então ele vai pro 1. Ou Não? 1 ou 2. Eu iria no 2, mano. É. Porque, cara, olha o efeito de comparação que vem ali na eu sequência. acho que a do 2 tem o Botafogo, tem o Curitiba, tem o Santos. Exatamente. Gente, o Bahia Tudo bem, não mas entregou isso. Tá bom. ele não vai levar, Acho que a gente criou uma expectativa no Bahia muito grande também, assim. Porque a SAF vem... Como todo mundo quer SAF, é isso. Vem a SAF, a gente bota chegou a Bahia expectativa. de Condão. E que vai funcionar pro Botafogo. Vai, também, que é a vai. sequência, só que o Botafogo já tem mais tempo. Tem um ano já de completado. trabalho. E aí, pra mesmo mim, trabalho, o Botafogo... não só de SAF, mas um ano exatamente. mesmo Então, pra trabalho. mim, o Botafogo já vai pra 1. Pra Porque mim, ele é um... cai na primeira fase do Na estadual. primeira fase do Carioca. Jogou a Taça Rio, gente. Agora, Ele contra a cai na Portuguesa, primeira fase. não conseguiu ganhar.
da Portuguesa na Taça Rio, gente. Pelo amor de Deus, No primeiro jogo E não tá ainda, acontecendo, na cara? Copa do Brasil tomou um totó do Sergipe, foi empatar o jogo nos acréscimos do jeito que foi. Depois enfiou 7 do Tudo bem, Brasiliense. depois enfiou Sim, 7 não, do Brasiliense. Mas o que aconteceu contra o Sergipe... Não, tem Não é outro, assim. tem outro resultado do Botafogo que é terrível esse ano. É perder pro time B quase cedo do Flamengo. Exatamente. E o Botafogo Não dá, com gente, os não dá. titulares que tinham disponíveis, né? Não dá. Mas nesse Não dá, daí não o dá. Botafogo acabou se dando mal. Porque o Vitor Pereira não viajou. Então o Botafogo acabou falando, pô, logo na minha vez ele não veio. Tava todo mundo se dando bem. Logo na minha Aí chegou vez pra mim, ele não veio. pra cima de Moá, como diria Exatamente, o mas poeta. enfim. Então o Botafogo é um. E E só não é tava zero porque só negociando pode... com o 0 ali. E só não é zero porque só pode um zero. Tá. O Luiz Castro acho que tá ali, né? Tá ali sambando. Vamos botar no meio, no meio. Acho que o Luiz Castro, assim como o Paiva, o Luiz Castro também acho que balança nesse momento, né? Tá numa situação complicada, o cara que já tem quase um ano de trabalho. Agora eu quero ver. Corinthians Vamos lá, difícil, hein? Corinthians é 4. Rapaz. É 4. 4? É 4. É 4. Rapaz. É Pô, 4. será que é penalizar também? Se o Corinthians passa do Ituano nos pênaltis, não. se minha avó tivesse roda, era o triciclo, né? Se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. Não. Tá. Ele foi eliminado pelo Ituano, tomando um vareio na primeira meia hora, vareio primeira de meia bola. hora. Um Isso é vareio Mas de no bola. segundo tempo ele manda a bola Tudo na bem, trave, tem manda. outra chance com o Mas Alberto, chance com o muito Fausto na Vera. empurrança. Muito na empurrança. Vai que Jogando vai. bola lá, assim, acho que ficou alguns jogos muito ruins. Outros bons. O Não, clássico outros é bom. bons. O O clássico é foi bom bom, e ele não ganhou. E ele em não casa. ganha. Ele não ganhou Mas em casa. hoje Mas poucos beleza. ganham do Palmeiras. Mas tudo O bem, jogo com o tudo bem. Botafogo em Itaquera Ok, foi muito bom. mas o jogo o contra a 3 a 0. Portuguesa foi lamentável. O jogo contra o São Bernardo foi lamentável. Vamos sem Renato Augusto. Exatamente. E Inclusive mas o esse. São Então, Bernardo assim, também poupa alguns jogadores. Precisa Tudo levar isso em bem. consideração. O São bem. Bernardo não tinha Fagner, não tinha Fábio Santos, não Perde o tinha jogo no Renato pênalti Augusto. com o Balbuena, que era reserva naquele momento. Faz o pênalti. Começo tal, do jogo, no a começo do desatenção. jogo. eu acho que a gente botar 5 no Corinthians e a gente ficar muito cômodo aqui. Sério, Não cara? é lógico, pô. É porque eu não acho que o Campeonato Pô, Paulista assim. do Corinthians tenha sido tão ruim. Eu não acho. Porque a eliminação ela é Eu muito também pesada acho que é mesmo. Eu pesado. acho que a eliminação tem que pesar. Acho que a Muito. eliminação tem que pesar. Ele Mas- perdeu pro time. Ele perdeu pro time que tinha menos 13 de saldo. Menos Pô, mas é um 13 time não, menos 13 de Um saldo. time que vende, apesar de jogar pior, mas também vende cara a eliminação pro Palmeiras, pô. Vende caro, perde 1-0. Bem diferente. Mas eu sei, cara, mas no final das contas é um time que ganha, faz 3-0 no Santos, beleza. Eu não sei o se vende Santos caro. não é uma Que loucura. aí vai. né? Eu não acho que o Ituano tenha vendido caro pro Palmeiras, não. Eu acho que, Eu não acho, que não. o Palmeiras em nenhum momento Em teve a nenhum classificação. momento. Não, mas vende caro que eu Nenhum falo assim, momento. foi 1-0. Pô, Foi 1-0, beleza, O mas. goleiro fechando o gol, o Jefferson resistindo Paulino ali. agarrou muito. 1-0 verdade. e o Jefferson Paulino fez pelo menos 3 Cara, defesas eu queria absurdas. colocar o Corinthians no 5, o Wallace também, o VSR tá puxando pro Eu acho que 4 é e eu não 4, sei mas se beleza. vai acabar esse impasse aqui, não. eu beleza. acho que A galera diz aí nos comentários se eles estão aliviando pro Passando Corinthians, pano. que daqui a pouco vão dizer, vocês aliviam pro Fernando Lázaro. imprensa e tudo. corintiana, né? Essa imprensa Torcida do corintiana. Corinthians vai dizer, mas tudo bem. Então vai pro 5 aí, porque você foi Eu acho, que, perdido. assim, eu acho que o Corinthians, quando A galera jogou... vai dizer, essa imprensa, adora o Lázaro, alivia pro Lázaro. Eu não acho sei que o quê. Corinthians completo inteiro teve bons momentos nesse Teve. campeonato. Com o Renato Augusto o Roger inteiro, Guedes tá- crescendo é. de produção. É que eu teve acho que é bons isso. momentos. A eliminação no pé. Mas eu, só pra deixar claro, eu concordo muito com o VS, que é uma eliminação vexatória. Você não pode ser eliminado em casa pro Ituano. Não pode. De jeito nenhum. Só que eu acho que, cara, foi nos pênaltis, num jogo atípico e etc. Não, jamais, não dá Não, pra mas passar o do que 5. que é o atípico? É porque não tinha o Renato Não, o Ituano, Augusto? o cara faz um gol do meio de campo, com fácil dando mole, vacilando no gol. Sim, eu acho que é pesar a mão demais, assim, por Eu um também jogo. acho, também É, acho. Mas eu- acho que é feio. Aí, tá bem ô, feio. Jorge, a sequência ali... Deixa aí, Aí. deixa pra galera nos comentários decidir. Pronto. Vamos ver quem tá com a razão. Aí é o Coritiba. Coritiba é pra lá de baixo. Candidatíssimo. Candidataço. Candidatíssimo ao 0. Briga pro 0, porque ele Candidatíssimo. ele não cai na semi ou perde a final, ele cai nas quartas de Quartas de final do final. estadual pro Cascavel. Pô, gente, desculpa. Não dá, não dá. O que alivia um pouco é que ele passou os 2 confrontos na Copa do Brasil. Sofreu passou. um pouquinho com o Criciúma, teve que ir pros pênaltis e tal, mas passou. Tá lá na terceira fase. Mas cair tão cedo no estadual é muito feio, né? O estadual que só tem um outro grande, né? Só tem um rival de verdade do Coritiba no estadual. Eu acho que o Coritiba fica no 1, com o Botafogo ali. Eu acho. É difícil, porque eu acho que o 0 também tem questão de expectativa, né? É. Então, eu acho que o Coritiba tinha uma expectativa mais baixa do que o time que eu vou colocar no 0. Então, pra mim, é 1 também. 1 também. VSR fecha? Tá, Ou tô fecha exagerando? no 1. Fecha. Agora só acho que a gente, de repente vai lotar esse 1 aí, mas tudo bem. Eu Mas não tenho culpa dos problema. caras começaram mal, não tem pô. problema. A culpa não é tudo minha. bem. Pode ser. É. Botar é mole, quero ver quem é que eu tiro. É, já diria já o quadro diria. João Santana. Já Então, diria o Joel Santana pro Ronaldo. Cruzeiro é candidato a
2-1-0, precisamos ver onde a gente vai colocar o time do... Agora não mais... Não time tem mais do técnico? Solano, não tem Me mais chamou. Já anunciaram o português, Pepa, o né? Pepa, É verdade, Mas Pepa ou enfim. É boa pergunta. Fica aí o questionamento. Pros rivais talvez vai ser Pepa. Vai ser tirar Pepa. uma onda. Né? Eu acho que vai acontecer Cara, isso. assim, o Cruzeiro, eu achei muito esquisito o que o Pesolano falou, que ele já queria ir embora e ficou mesmo sem estar focado. O ambiente estava muito ruim. Tava O ambiente esquisito, estava né? ruim. Por mais que a diretoria tenha Depois pedido... do primeiro jogo da semifinal com o América, rolou confusão feia no vestiário, bate-boca feio, a coisa tava pesada. Então, assim, mas o Cruzeiro tomou um impacto da realidade de que ia ter problema para contratar, como foi falado lá. O Cruzeiro teve problema para conseguir ajustar e encorpar esses jogadores aí num campeonato menos exigente. Mas eu não achava que o Cruzeiro ia dar saltos, não. Então, alinhando a expectativa ali, eu acho que eu iria de 3 pro Cruzeiro cara, ali. assim, hoje só se salva o Bruno Rodrigues no Cruzeiro. Só. Só. E super Nicão sobrecarregado. e Gilberto inclusive. como entrada, assim, contratações. Nossa. Wesley mal no ataque, Rafael Cabral falhando na semifinal, Nossa sem Senhora. passar confiança, assim. O Cruzeiro tem O vários caras... Wesley, o Wesley naquele modo Palmeiras ainda. Pô, mas eu acho que você falou uma parada muito interessante quando a gente tava falando do América, Jorge. O superdimensionamento do Cruzeiro também. Acho que a gente esperava um campeonato mineiro melhor da parte do Cruzeiro. E aí, não sei, cara. Eu entendo os pontos do VS, acho que eu vou concordar com ele nessa. Acho que o Ronaldo tá indo, pelo menos, minimamente bem na gestão de expectativa, mas é um time gigante, cara. Também é um time gigante, dá pra entender. Eu acho que é 3, porque subindo de Série B e etc, era de se imaginar. E aí a culpa, desculpa, é do superdimensionamento nosso, pô. É nosso também. A O imprensa Botafogo também viveu faz isso no início do Brasileiro ano passado. É. O torcedor começou a lotar estádio, fogos, festa, agora vai, e foi vendo que a realidade não era E de que imediato, mostra, entendeu? E que mostra o quão diferente é o nível da Série B pro resto. Nossa né? senhora, muita coisa. É só muita a gente coisa. ver, né? Eu O iria de Cruzeiro- 2 do Cruzeiro, mas vocês foram no 3 e não tá nada absurdo. eu Tá, acho que é tudo 3. bem, tá tudo bem. O Cuiabá foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Por pro São time de Raimundo de Roraima. Roraima. São Raimundo de Tá Roraima. na semifinal do estadual com o Que aí Luverdense. Tá fez ali, o que- né? Tá na Fez o briga que- pela Copa Verde ainda? Tá ali. Então, eu acho que o Cuiabá vai pro 3 aí também, não? cara, é que se for ser eliminado na primeira fase pra um time de Roraima, pega muito. Pega muito. Vamos pro 2 então, Cuiabá? Eu iria de 2. É 2. Eu iria de 2. Até porque, se você considerar saltos, o Cuiabá, ele deve estar com a realidade de que, internamente, de que vai brigar para não cair no Brasileiro. É isso. O que ele, de repente, tinha de falar assim, ó, vou fazer uma graça, era na Copa do Brasil. Era na Copa do Brasil. De repente, Fazer um encaixa ali, encaixa um joguinho bom ali e tudo, né? verdade. Um time que É um às vezes faz prejuízo jogos grande. competitivos, quando se tranca, incomoda grande. Aí tu cai pro São Raimundo, com todo o E respeito o São ao São Raimundo Raimundo. caiu logo depois, porque Caiu o Botafogo logo de depois Ribeirão do Preto. Botafogo. não tem Então, como, assim... É uma eliminação vergonhosa. é uma eliminação, Desculpa, é uma eliminação assim, vergonhosa. Gente, dando o tamanho que o Cuiabá tem hoje, tá? É, A galera é. pode estar ouvindo assim, gente, mas é o É, Cuiabá, mas é o gente. Cuiabá, Cuiabá não, é gente, Série A de Campeonato Brasileiro. Precisa dar respeito. 2 anos seguidos. 2 vai anos para o seguidos. terceiro, né? É, tá Agora no O terceiro. E o Cuiabá está vivendo um período difícil, porque ele perdeu há poucos meses o grande mentor desse projeto, né, que faleceu e tal. Isso é um abalo também. Vamos ver como vai ser esse ano. Flamengo. Rapaz. Olha, O Flamengo de Vitor Pereira. Nós estamos analisando o início da Rapaz. temporada 2023, que ok? dia é hoje? Dos times da Série A. 20 de Estamos março. gravando no dia 20 de março. 20 de março. 20 de março. No dia 20 de março, como é que o Flamengo chega na temporada 2023 até o dia 20 de março? Tendo perdido Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana e chegado à final do Campeonato Carioca. Perdido pro Fluminense, na fase de grupos Do Carioca, tendo perdido pro Vasco antes das semifinais, né? Isso, Do Carioca. uma derrota assim. Rapaz. O Flamengo, se tivesse caído pro Vasco, eu acho que proporcionalmente ele era o 0. Rapaz. Proporcionalmente ele é o 0. É, a expectativa é muito grande. né? Ele teria perdido os 4 títulos que ele colocou e, além disso, com um futebol sofrível. Sofrível. Teria perdido os 4 títulos sem chegar às 2 finais possíveis. Possíveis, Porque os outros 2 já eram finais mesmo, já não tinha eram mais nada. finais, ele só podia perder. Exatamente. Então, assim, já que ele passou pra final, eu vou largar um 1 pro Flamengo. Caralho, Um pro Flamengo. Nossa. É só Cara, você ver. eu acho que se a Gente, é só você ver. O Vasco jogou com o ABC na quinta-feira Sim. e jogou com o Flamengo no domingo. O ABC foi mais fácil pro ABC se defender do Vasco do que do Flamengo. Não, o Porque Flamengo passou muito perrengue na parte o defensiva. pro Vasco. ABC praticamente não passou aperto contra o Vasco.
O Flamengo, do apito do final, do apito do segundo tempo até o pênalti, o Flamengo tomou vários calores do Vasco. Vários. Feiceira. Então, assim, cara, um trabalho sofrível. É um trabalho lamentável. Eu acho que você abre a temporada do Flamengo com a expectativa, vou pro Mundial. Real Madrid pode esperar. A expectativa era pegar o Real Madrid, jogar contra o Real Madrid. Não vou dizer ganhar, mas jogar contra o Real Madrid. E você vai pra Supercopa do Brasil. E ficou bom, hein? E ficou bom. Hoje analisando aí, acho que ter caído pro Al-Hilal ficou bom. Você abre assim, você vai jogar um jogo contra o Palmeiras. Beleza, você pode perder, faz parte. Tanto foi 4-3. Só que você vai jogar uma Recopa contra o Del Valle, não pode perder. Desculpa, não pode perder uma Recopa contra o Del Valle. O segundo jogo dentro do Maracanã. Não tem como. Eu só tenho uma coisa aqui que tá me batendo. É o Flamengo ter a mesma nota do Botafogo. Mas as expectativas são altas pro Flamengo. Não tem jeito, o tempo inteiro, pô. Cara, não sei, porque eu acho que cair na primeira fase do estadual... Cara, assim, perder a Supercopa pro Palmeiras pode acontecer. Chegar no Mundial de Clubes e não ganhar, nenhum brasileiro ganha desde o Corinthians em 2012. A questão é não ter jogado a final. O Botafogo caiu na primeira fase do estadual, gente. Primeira fase do estadual. Aí, gente, não tem ele foi pro Mundial, perdeu pro Al-Hilal e depois fez uma partida miserável contra o Al-Ahly. Mas pelo menos o terceiro lugar. Beleza, mas foi uma partida miserável. Que estava tomando um sufoco até o goleiro dos caras, ter a noção, tomar um frangaço e o jogador ser expulso. Porque ali tava dando Al-Ahly. Não no jogo, né, no placar, mas só dava Al-Ahly. É que eu acho que assim, Jorge, até o pênalti dava o Al-Ahly. Tava 2-1 pro Al-Ahly. Dava o Al-Ahly. Então, assim, eu acho... Vou chegar pro Jorge Igor do dia 1º de janeiro de 2023. O Flamengo vai ter passado vergonha no Mundial. O Flamengo vai ter passado vergonha na Recopa Sul-Americana. Vai ter perdido pro Palmeiras. E o Flamengo chegou na final do Carioca. Aí você vai falar pra mim, beleza, não fez mais do que a obrigação dele. Chegar na final do Carioca. Só que o Botafogo não fez nem a obrigação, que era chegar entre os 4 melhores do Carioca. Entendeu? Isso aqui me pega um pouco, deles estarem juntos. Então, tudo bem. A única obrigação que o Botafogo fez. A única obrigação que o Botafogo fez foi passar na Copa do Brasil, como o Coritiba. Caiu cedo no estadual e passou os 2 primeiros confrontos da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo tá É que eu acho que a expectativa do Flamengo é muito grande. Né? Não, mas vamos fazer assim. Exclui a Supercopa, que beleza. Era um jogo contra 2 times fortes. Podia dar qualquer um dos dois. Ok. Qual era a obrigação do Flamengo no Mundial? Chegar na final. Não fez. Qual era a obrigação do Flamengo na Recopa? Ganhar a Recopa. Não fez. Duas obrigações. No Carioca Carioca tinha obrigação de chegar na final. Fez. Então ele tinha 3 obrigações, não fez 2. O Botafogo tinha 2 obrigações e fez uma. Pô, eu acho que não tem problema nenhum o Flamengo tá Eu acho que é 1, cara. Pelo nível de expectativa. Tá bom. Tudo certo. Não, absurdo não é. Não, claro. Me causa um incômodozinho, mas tudo bem. Mas eu provei aqui, o Flamengo não cumpriu 66% das obrigações. Você foi bem. O Botafogo não cumpriu metade das obrigações. O debate é quente e o número é frio, né? O número esfria tudo. Fantástico. Fluminense. Finalista do estadual. Muito bom o início, tá? O Campeonato Carioca tem 2 finalistas. Um tá jogando muito mais bola que o outro. Exatamente. Muito bom. E é favorito. O Fluminense é favorito. O Fluminense é favorito contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca. A gente não tá também dizendo isso só por causa do 7-0 na semifinal, não. Não. Acho que é trabalho estruturado, já tem mais tempo. É só você pegar. Os caras vão falar, porque goleou Volta Redonda e vocês estão tudo empolgadinhos aí. Vamos lá. Fisicamente, quem tá melhor? Fluminense. Tecnicamente, não da qualidade de jogadores, mas o que os jogadores estão próximo do seu máximo. Funcionamento. Próximo do seu máximo. Quem tá melhor? Acho que o Fluminense. Taticamente, quem tá melhor? Fluminense. Coletivamente, quem tá melhor? Pô. Então, qual a dúvida que o Fluminense é favorito? E não adianta empurrar responsabilidade pros outros, não. Chegar na coletiva e falar, não, o favorito é o Flamengo, que tem grande jogador. Pelo amor de Deus, assume, né? pô. Assume que você é o favorito. Eu acho isso, cara. Aqui os caras tanto que nas 3 finais anteriores, o Flamengo era favorito nas 3. Ganhou 2 e perdeu uma. Assumir favoritismo não é arrogância. E a grandeza, pro tamanho do Fluminense, o Fluminense é um gigante do futebol brasileiro, isso é grandeza. Assume a responsabilidade. Só um clube do porte do Fluminense pode chegar numa final contra um Flamengo, que é outro gigante, que é um time hoje mais rico, com o peso de favorito, porque ele é grande, pô. Dito isso, é nota 9 pro Fluminense. É nota 9. Eu pensei que vocês iam no 10, sério. É nota 9. Pensei. Não é esse o 10 de vocês? O 10 aí é barbada. É barbada. Assim, eu acho que talvez... Agora tá com cara. Ele já se encaminhou, Tô sensacionalizando, eu sei que não era o 10. Eu acho que talvez se você fosse muito cri-cri
Igual o nosso companheiro que perguntou pro Diniz se o time dele poderia ter Rapaz, eu conheço ele. Depois eu falo sobre ele pra vocês. O nosso companheiro, que eu não sei quem é, não vi. E ele no meio da pergunta, ele identifiquei. percebe assim, acho que eu exagerei. No meio da pergunta, ele viu que estava encaminhando, ele Na perguntou... pergunta ele se perdeu, ele No pegou meio a do saída caminho, errada da rodovia. ele perguntou pro Diniz se num jogo que o Flu ganhou de 7-0, se não incomodou o Flu não finalizar tão bem, Puxa, ou se o Flu poderia ter finalizado Todo mundo melhor. tem uma tarde infeliz. Se né? você for muito rigoroso assim, talvez você pode falar, pô, mas o início do Fluminense não foi tão legal, verdade, mas num geral, pela capacidade de envolver suas peças, de tirar mais dos seus jogadores. Então, pô, o Cano já é 14 gols no ano. Coisa, né, passou em branco nos 4 primeiros, mas já tem 14 gols. Impressionante. Você tem o Arias que manteve o pique do ano passado. Você tem os dois da zaga que, né, subindo de produção, o Samuel Xavier crescendo. Eu acho que cabe ali um 9. O time tá estruturado. Fechou. Bom, Fortaleza. Fortaleza esse ano não Rapaz. conseguiu o que vinha conseguindo, né? Que era chegar na fase de grupos da Libertadores e tal. Caiu na pré. Vai que ser é uma- refém também disso pra nossa análise. Eu acho que faz parte. O Fortaleza mudou de patamar. A verdade é que o Fortaleza mudou de patamar. A análise do Fortaleza tem que ser a de um time que vai entrar na pré-Libertadores e tem que passar. Pô. Tem que passar do Cerro. 7, 8 anos atrás, eu o não sei. Fortaleza cair na pré, normal. Pô, o trabalho é muito bom. Hoje estruturado. você O trabalho olha e é fala, muito bom, mas pô, pô, ele pegou um time muito tradicional que tem um time bom também, que é o Cerro. Eu Eu largaria uns 5 pro Fortaleza. Eu acho que, de verdade, assim, o Fortaleza tá muito bem na Copa do Nordeste. Né? Tá ali em segundo, brigou pelo primeiro lugar e tal. E eu acho que o campeonato cearense também tá na final. Tá na final. Fez, e esse fez é um o que nível era pra fazer. que a gente às vezes analisa, o Jorge falou muito bem, a gente analisava o Fortaleza dentro desse nível. Só que não é mais esse nível do Fortaleza. O Fortaleza ganhou o segundo turno no Campeonato Brasileiro do ano passado. Se ele passa pelo Cerro, tu ia meter o que pra ele? 7? 6. 6? Pra mim é 4. Porque, Enfim, cara, a expectativa pra mim era que o Fortaleza passasse. Eu acho que é 5, porque se ele cai pra um time... Ele caiu para um dos times que mais participou da história da Libertadores. Beleza. Então, assim, o time do Cerro não é ruim. Nunca não é ganhou ruim. esse negócio também, né? Não, nunca ganhou. Essa brincadeira Nunca também. venceu. Mas também, se a gente for pegar aqui, tem vários aí que Não, tem tudo bem. alguns aí que não ganharam e são clubes bons. Não, mas eu tô com ânsia. Eu tô com ânsia. Tá bom. Eu acho que hoje a gente olha pro Fortaleza e fala assim, poxa, é uma decepção não ter chegado à fase Então, de grupos. eu Hoje. não acho decepção. Quando saiu o sorteio, eu falei, cara, é perfeitamente possível o Fortaleza Não, cair. é possível. Mas hoje... Então, mas eu não achei, E vou achei além, tá? decepção. E vou além, tá, Eu não Jorge? achei decepção. Fortaleza Achei vai que jogar era a Copa normal. Sul-Americana e a minha expectativa é que consiga chegar longe na Copa Beleza, Sul-Americana. aí eu concordo. Porque eu acho Aí que eu é um time, concordo. cara, Eu é um concordo. time que hoje já tá num patamar, Eu acho- não é a primeira prateleira, mas tá numa prateleira aceitável tem no que ver futebol o nível, sul-americano. tem que ver o nível de como é que eu diria? Tem que ver o nível de atenção que ele vai dar, até pra não claro. repetir o ano É passado. verdade. pode Ano ser. passado ele virou o canhão pro Libertadores e sofreu no Brasileiro. 4. Mas enfim, Eu tô com ânsia. Vamos no eu quatro. não achei decepção não cair, porque eu acho que, mas Bom, enfim, beleza. Goiás já decepcionou na temporada, Muito. caindo na segunda fase da Copa do Brasil, né? Pro Águia, né? Pro Águia de Marabá. Inclusive nos pênaltis. ferrou Sim. o panorama financeiro ali, atrapalha Sim. muito. Ferrou É. não, mas atrapalha muito. Tá na semifinal do Goiano, É. né? Copa Verde tá na briga. Acho que um 3, né? É 3. Três Acho que aí ou não tem quatro. muito pra onde fugir. 3. Decepcionante, 3. 3. Mas se vocês querem. Não, tem algum não. torcedor do Goiás muito revoltado da vida lá dentro, querendo botar do 2, a gente entende. Nossa tudo bem. produção, que é torcedor do Esmeraldino. Tá Pois é, lá. tá tudo certo, tudo tranquilo. Grêmio, de Luizito Soares, Renato Gaúcho e companhia. Cara, eu acho que se o Grêmio, se a gente faz essa tier list ontem, antes do jogo contra o Ipiranga, era candidatíssimo ao 10. Ao 10, Ao 10. Mas acho que é a derrota, mas também, pra mim, derrota pontual. 2 erros do Kahneman. Assim, é um negócio de erros individuais, assim. Então, pra mim, não é o suficiente pra baixar do 8, assim. Não é o suficiente pra baixar do 8. Futebol é bom, o Eu acho Soares que tá ali metendo tu gol. olha assim, ó, tá o 8 vago ali, aí você já vê igual um flanelinha. Já encaixa no Não 8 tá no ali. nível do Fluminense, então. Tá um pouquinho abaixo. Eu acho que é um bom debate. Acho que os dois estão mais ou menos Pois ali. Então, acho que o parecido. nível, o Flu tá acima, mas a expectativa do Grêmio subindo de uma Série B, acho que iguala, assim, vai. No futebol jogado o Flu tá acima, mas acho que iguala a nível de expectativa. Se não fosse a derrota pro E o Ipiranga, Soares acertar os pênaltis também. É bom, né? E o rival, o Inter? mal. Esse tá mal. perdeu o Grenal, inclusive. perdeu o A Grenal. bola do Inter, assim, não que os times do Mano tenham esse volume de jogo como característica, mas eu esperava que ele crescesse em relação ao ano passado, não aconteceu. E só jogou o Ainda Gaúcho, que né? tenha perdido É jogadores. que deu- né, acho que ficou muita impressão do ano passado de ter esticado, de ter Isso, ido até além do que dava no Perfeito, brasileiro. Exatamente. E Ele manter estava no isso, máximo né? e aí... E aí ficou difícil manter no ano seguinte. Como só jogou o Gaúcho e tá na briga,
Sim, foi bem pior que o Caxias pra mim. O Caxias dominou o primeiro jogo. Então é 6. Eu acho que não, acho que é 5. 5. Eu ia falar Mas olha cinco. só, no 6 nós botamos um time que ganhou o que tinha que ganhar, não é isso? E não tá jogando tão bem quanto podia. No 5 nós botamos um time que fracassou no estadual. O Inter, eu acho que ele tá mais pra Galo que pra Corinthians. Só que o Galo teve um em enfrentamento termos de maior, resultado, em termos de resultado, tá? Ah, não, Em termos de verdade. resultado. Só que eu acho que o mas- enfrentamento do Galo é maior. Então né? vocês estão levando mais em consideração performance, né? Isso. Também Tá. um pouco de performance e o Galo, mal ou bem, pô, pegou um time Em vários internacional. momentos aqui, eu acho que a gente vai usar mais performance pra um, expectativa pra outro. Acho que faz parte, assim. Em vários momentos a galera nos comentários vai poder dizer: você foi incoerente aqui? Sim. Pode ser. Pode ser que sim. Cara. Pode ser que sim, mas tem a questão da expectativa. Não E vai saiu- dando a nota de vocês. Vai né? dando aí nos comentários. Não saiu nem o 0 nem o 10 ainda. Tá chegando, Não tá saíram. chegando. Tá chegando. Tá esquentando? É. Acho que agora chegou um. Chegou um- Sociedade Esportiva Palmeiras. Nota 10. É 10. É 10. É 10. Indiscutível, Tem que assim. falar. É 10. Não sofre, pô. O time que, assim, joga muito trabalho. 11ª final, né? Do Abel. Do Abel. Do Abel. Trabalho muito bom. 10. 4 finais seguidas de Paulistão. Irretocável. 10, perdeu 2 titulares absolutos. 2 titulares absolutos que não foram repostos, verdade. Então, se você incluísse a diretoria aí, talvez tinha que baixar um pouquinho de 10. Mas enfim. Subiu o Endrick e a expectativa gerada era grande. E no primeiro momento o Endrick não conseguiu responder. E aí o Abel foi lá e arrumou um jeito de resolver esse problema. exatamente. Mais ou menos. Aí, também tá na dúvida agora, porque o Bruno Tabata machucou, né? É. Quero ver o que o Abel vai arrumar ali pra posição. Será É, que vai mas colocar um enfim, meia? Ontem ele colocou o Breno Lopes e entrou bem no jogo. Entrou Aliás, bem, o Breno Lopes tem evoluído. Isso precisa Tem evoluído. ser dito. Ganhou a Supercopa do Flamengo. Achou o Gabriel Menino pra posição do Danilo. Jogando bem Achou. melhor que o Flamengo. Eu acho, Recuperou o inclusive, Gabriel Menino. eu acho que inclusive o 4-3 ficou pouco por tamanho da superioridade que o Concordo. Palmeiras foi naquele jogo. E jogou no Campeonato Paulista, tá invicto. Não teve nenhum... se bobear, acho que eu não me lembro se o Palmeiras esteve perdendo. Teve, né? Pro Corinthians 1x0. Pro Corinthians. 1x0. Acho que foi a única vez que o Palmeiras esteve perdendo no campeonato. Sim, acho que foi pro Corinthians, não me lembro. Eu acho. Não me lembro. Porque Jogos não seguros, perdeu, assim, de maneira geral, nos clássicos exatamente. também, contra o Santos. Que eu me Sim, lembro, não assim. tomou Que eu me lembro, conhecimento. tomou um calorzinho ali do Botafogo naquele jogo que foi Ribeirão, no primeiro tempo, só. Então, assim, tá lá, tá na final, sem susto. É 10. Não tem como, gente. 10. Não tem como. Acho que não há trabalho no futebol brasileiro no nível do trabalho do Palmeiras. né, do E a Abel. gente não está querendo dizer que a qualidade do jogo é 10. Não. Cada um tá Porque é dizendo de que. cada um. Aí é de cada um. Tô dizendo que o trabalho, a trajetória até aqui no ano é 10. Eu falei isso ontem no último lance, Wallace. É verdade. Assim, você pode não gostar do futebol que o Palmeiras apresenta, mas não dá pra contestar time vencedor, pô. Perfeito. O Palmeiras vence, o Palmeiras chega em tudo que é final. Não dá pra dizer que esse trabalho é ruim. Eu não acho legal. Eu acho feio. Tá bom, direito seu. Mas o trabalho é ótimo, pô. O torcedor do Palmeiras tá adorando que você acha feio. Claro, o Tô trabalho é ganhando. vencedor. Qual é a brincadeira? É vencer. Só pode vencer um. O Palmeiras vence, pô. O trabalho é ruim. E entrou numa loucura que o Palmeiras não joga nada. Não tem que isso não também, é verdade. Também Que não não tem é isso, verdade. Não, discordo. Agora, totalmente. se precisar ganhar sem jogar nada, ele ganha. Claro. Ele sabe como fazer. Sim. Red Bull Bragantino. Cara, nós temos um conhecido, nosso Marcelo Barros, que é muito bom, narrador lá no Rio de Janeiro. Ele diz que o Red Bull hoje, jogar no Red Bull é a coisa mais fácil que tem no mundo. Sem pressão. Porque Tranquilo. tá ali, você joga, tá todo mundo recebendo bem, em dia e tudo. E eu acho os resultados do Bragantino decepcionantes, num Eliminado na geral. Copa do Brasil, Num Pipiranga. geral, né? No projeto até aqui, apesar de ter sido vice da Sul-Americana e tudo. Cara, a partida que o Bragantino fez contra o Ipiranga foi lamentável. Foi lamentável. O time foi acordar, parece que o time estava jogando de sacanagem e foi acordar quando tomou 2-0. Aí ficou ali numa empurrança e tudo. Então, assim... A Portuguesa, pra mim foi o pior time do Paulistão, apesar de não ter caído. A Portuguesa chegou na última rodada com uma vitória só. Em cima do... Um 3-0 em cima do Red Bull. 3-0. Uma atuação tão patética quanto essa da Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, Então o Red Bull teve momentos onde ele jogou muito mal no ano. eu iria ali, para não lotar a barca do 1, que já tá muito... Para não descompensar, eu iria de 2. Eu acho que é 2 também. Apesar do que hoje, eu está gravando, o Red Bull pode ir para a final do Campeonato Paulista. Mas sim, só 2 times da Série A do Brasileiro chegaram entre os 4 do Paulista. Ele e o Palmeiras. Exatamente. Não, o caminho dá uma obrigação pro Red Bull estar na final. Eu também acho. Obrigação. Eu também acho. Obrigação. Eu também E assim, cara, o Vess foi muito bem na colocação. Que bicho, a gente precisa dar o tamanho que o Red Bull Bragantino tem no futebol brasileiro ou hoje. o tamanho que ele quer ter, né? Não, o tamanho que ele se gasta pra posiciona, que ele se posiciona para ter. Que ele gasta pra Que ele ter. se posiciona Então, para bicho, ter. tem que ser 2, porque é igual o Fortaleza. Só que no caso do Fortaleza, é um trabalho mais estruturado, que, pô,
tem um trabalho de um treinador há mais tempo e etc. O Red Bull recursos próprios. Recursos próprios. Então, assim, o tamanho do Red Bull Bragantino para os resultados que teve é nota 2, gente. Não tem mistério. Também acho. A partida com o Ipiranga foi lamentável. E aí, Jorge? Chegou, hein? Chegou Puxar o pro zero. 2 aí? Vai puxar pro 2? Red Bull Bragantino nota 2. Eu imaginei que vocês fossem... Que a gente fosse parar nesse caminho aí. Chegou, né? Chegou. Acho que eu disse em algum momento, eu disse algumas vezes nesse início de 2023, que se a gente pegar os ditos 12 grandes do futebol brasileiro, eu acho que tem mais. Tem gente que acha que tem até menos. Se pegar os tais 12 grandes, pra mim o Santos foi o que jogou o pior futebol no ano até agora. É muito vergonhoso, assim. Muito cara, vergonhoso. o 3-0 pro Ituano na última rodada é o famoso kit estrela, assim. É jocoso. É jocoso. Cara, é muito triste que o Santos não à toa está vivendo o Odair assim. Subiu o tom naquela entrevista coletiva que a gente mostrou nos canais. Subiu se segurando, hein? E subiu, exatamente. Era pra falar mais. Logicamente, ele é parte do problema, né? Claro, uma das partes relevantes do problema. Mas a postura, assim, lamentável. Um time empobrecido do ponto de vista técnico, um time empobrecido do ponto de vista de cofres e que fez jogos bizarros, assim, bizarros. Só, assim, e poderia ser pior, né? Na Copa do Brasil acabou passando, até com certa tranquilidade. Contra o Iguatu, né? Mas contra o Ceilândia não foi tão tranquilo, perdeu não. o caminhão de gol. Não foi tão tranquilo, não. Enfim, mas o que fez no Paulista, terceiro ano que fica fora, eu acho que é muito ruim. E a projeção é muito ruim também. E é o tamanho que tem o Santos. O Santos tem uma expectativa para jogar mais do que isso, pô. O Santos não pode nunca estar no zero. Num campeonato que é feito para os grandes se classificarem e ele não se classifica a 3, né? Desculpa, é zero. Santos é zero. Que é o futebol do Brasil hoje, dos grandes é o Santos. E o futuro, preocupante, né, Jorge? Nada promissor. Eu acho que o Santos brigará forte. Assim, o tempo passou, desde a eliminação do Campeonato Paulista, já se passaram 2 semanas, né? Nenhuma grande contratação foi feita, nada aconteceu, tem só perspectiva de saída. Com esse time no Campeonato Brasileiro, minha previsão está mantida e eu espero muito estar errado, gostaria muito, do ponto de vista pessoal, principalmente. Adoraria. Pode pegar o vídeo, cortar do final e me sacanear pra caramba, vou achar da hora. Mas a minha projeção é essa, com esse time o Santos cai faltando 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, assim, tranquilamente. São Paulo. Dureza. São Paulo. Eu acho que isso pode acontecer se de fato o Santos não jogar o Brasileiro na Vila Belmiro. Ainda tem isso. Nossa, se o Santos jogar na Vila Belmiro, eu acho que pode, porque a Vila Belmiro sempre fez o Santos subir um ou dois degraus da realidade dele. Então, se jogar fora da Vila, eu acho que é uma preocupação. São Paulo. Cara, eu acho, só um ponto antes. Acho legal que eu acho que o Vasco é um que vai dos mais dividir opinião aqui, eu acho. E bom que ele fica por último, né? Vai deixar por último. Cara, o São Paulo, ele foi muito inconstante, né? No Campeonato Paulista. Teve alguns momentos, assim, que parecia que ia, mas aí não ia. Aí ganha aquele jogo Portuguesa, pra mim é um jogo que é bem emblemático, que o Galopo joga muito bem, e a torcida vai, é agora. Não é agora. Era um jogo que ele tinha poupado o Caleri pro clássico do fim de semana. Aí o Galopo jogou e foi bem. E aí eu acho que tem uma sequência, assim, termina o Campeonato Paulista com um treinador brigando com um jogador, aí vira uma loucura. Eliminado no jogo. Jogando... Também jogar fora de casa por causa de show, um negócio que às vezes eu acho terrível, me tira um pouco do sério, cara. Me tira também. Pô, desculpa, gente. Eu sei, o clube precisa arrecadar, é importante pros cofres e tudo mais, mas caramba, quando você marca o negócio, esse fim de semana aqui pode ter a reta final do estadual, então vamos... Mas aí, enfim, paciência. Aí perde o Galopo no mesmo jogo. Não acho que foi eliminado porque jogou no Allianz, mas acho muito ruim você chegar numa decisão e não ter o teu estádio pra jogar. Acho isso. Teu torcedor acostumado a ir lá. Agora, eu só acho o seguinte, cara, eu não sei se também superdimensionaram, porque quando você traz um monte de jogador, traz um monte de contratação, trouxe goleiro, trouxe 2 pontas, trouxe... agora eu nunca me empolguei com as contratações que o São Paulo fez. Eu acho que o São Paulo traz jogadores, alguns comuns, alguns até abaixo de um nível de Série A. Eu acho que o São Paulo contratou o dinheiro dá pra pagar, pô. Então, São Paulo, pelo menos, ele teve esse pé no chão. São Paulo contratou aqui alguns jogadores que 12 anos atrás, não passariam na porta do São Paulo. Com certeza. Passariam na porta do São Paulo. Que mostra como o clube vem se depauperando ao longo dos tempos. Hoje a realidade do São Paulo é essa aí. Diante disso, diante de um time que teve, 14, 12, 15 problemas de lesão... Isso é legal você pontuar. Porque o São Paulo foi 2 vezes ao Allianz. E um time que trocou o departamento médico.
Sim. Porque Depois o São do Paulo foi campeonato. 2 vezes ao Aliança esse ano, aí numa o Ferrarese machucou, tá fora da temporada, na outra perdeu o Galopo, mas não foi só no Aliança que jogador Não, do São eu, Paulo Hélio. machucou esse Todo ano. mundo Tudo que é lugar, pô. Pô, não dá. Galopo, eu, Que Hélio. também E o Hélio, tocou que operou também- esses Voltou dias. operado. Operou Que agora. também vira um argumento fantástico pro cara usar, não, a culpa é do Parece campo. que só machuca lá. Pô, Ano peraí. passado também, o São Paulo perdeu um monte de gente por contusão. Não, e todo mundo joga no Allianz. Todo mundo, tá? exato. Todo mundo joga no Allianz. Só o Então, São Paulo assim, machuca. diante Calma aí disso, também. diante dessa coisa, o São Paulo trazendo jogadores que são bons para a realidade do clube hoje, mas que acho que não são tão bons para o que o São Paulo pretende disputar, ou na gaveta que o São Paulo brigar, perdendo 15 jogadores, eu não, enfim, eu acho que é 4 ou 5. Eu acho que eu acho que eu tô a tendência ali a botar junto com o Corinthians, 5. Eu acho que o Corinthians teve melhores momentos Eu no também Campeonato acho. Paulista do que o São Eu Paulo. acho que o Corinthians jogou mais no Campeonato Paulista do que o Inclusive São Paulo. ganhou do São Paulo. Mas no aí o Morumbi. São Paulino vão dizer, nossa, mas o São Paulo teve números melhores, pontuou mais, a defesa tomou menos gols. É um pode argumento, ser. tá? Não, eu acho que é um argumento, mas eu acho que momentos assim, o Corinthians teve momentos melhores. Teve o clássico contra o Palmeiras, vamos pegar os dois clássicos contra o Palmeiras, o São Paulo e o Palmeiras, e o Corinthians e o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians teve momentos melhores dentro desse clássico contra o Palmeiras do que o São Paulo. Então, pra mim, o São Paulo é nota 4. Eu vou de 4, nota 4 também. bom. Vou de nota 4 também. Porque Opa. Olha aí. tem um fator também, né, gente? Eu acho que você pode não gostar do trabalho do Rogério. Eu acho que o Rogério Eu entra acho que é bom, tá? Eu acho acho que é bom bom. também, acho de regular pra bom. Tem gente que acha ruim e eu entendo. Mas todo mundo, na hora de falar do trabalho do Rogério, tem que pesar as lesões. Isso, Não tem como um trabalho andar com tanta contusão, pô. O cara perde o atacante titular, aí tem um reserva que ele encontra, perdeu os perde 3 também. laterais Não, perdeu 2 laterais direitos, foi buscar o lateral que estava emprestado no Curitiba, que era o com todo- Natan, que parece não estar pronto para esse nível de chegou a exigência. jogar no início do campeonato com o Orejuela, que assim, com todo o respeito, não pode passar pelo São Paulo. Não exatamente. dá, não Como tem não nível. poderia ter passado pelo Grêmio também. Grêmio, Pelo pelo Cruzeiro, amor de pelo Deus. Cruzeiro. Não tem nível, com Grande, todo respeito. grande. Aí você começa a encontrar a dupla de zaga. Perde o cara machucado até o fim do ano, total. o outro machuca também. Pô, não dá, cara. Não é um trabalho que vai andar assim. Eu acho complicado, mas... Por isso eu faço essa ressalva E o também. Vascão, hein? Vascão, por que você acha que vai dar mais briga o Vasco Porque aqui? eu acho que o Vasco, ele tinha... Eu não sei se o torcedor, pelo momento que o Vasco vem sofrendo, sei lá, algum tempo, uns 10 anos, que o Vasco vem passando por muita pancada. O torcedor vascaíno tem tomado muita pancada. Tá machucado. A SAF criou uma coisa no torcedor vascaíno de vai. Pô, é o mesmo filme Vai. do Botafogo 2022. E do Cruzeiro agora, do Bahia agora. Pô, o Vasco aí não olhou isso. Eu acho que o Ronaldo foi muito mais pé no chão do que a SAF do Vasco. Foi. Eu acho que a SAF do Vasco chegou num tom de encurtar... E gasta, tá? de- E o Tudo SAF bem. do Vasco gastou. Acho que a SAF Léo do Pelé, Vasco chegou Pedro num Raul. caminho de cortar de atalhos muito mais... O quê? De vender sonho impossível? Eu não sei impossível, mas de sonhos muito mais... Difíceis. De sonhos muito mais doces do que de fato era. E o que pega mais pro Vasco, pra mim, é a Copa do Brasil. O Perder pode ser. Textor também começou, o Textor chegou, o primeiro discurso do Textor foi completamente, não, é aqui, não sei o quê. Logo depois ele já deu uma ajustada no discurso. O do Ronaldo, ele já chegou meio dizendo, é duro o caminho e tudo. Subiu o tom recentemente, Sim. subiu o tom dizendo, olha, gente, o Cruzeiro Com que a gente coragem, pegou, inclusive, né? Que é o um Vasco negócio que é ainda difícil acho fazer. que ainda tá a 777 ainda tá no nível de dizer, não, a gente já vai brigar por coisa agora e não é a realidade. Não é a realidade, tanto é que o clube caiu no desafio que eu acho que seria mais acessível. Estou excluindo o Campeonato Carioca, né? Mas enfim, que o Vasco caiu também. Mas, Não, o Vasco no Campeonato o Vasco Carioca chegou a semifinal chegou perdeu onde o ele Flamengo. deveria, exatamente. Chegou a semifinal perdeu o Flamengo, que é um exatamente. time que investe mais, tem mais tempo de projeto Assim, cara. eu né? acho que, pra mim, o Vasco era 7. Quando ele cai na Copa do Brasil, na segunda rodada para ABC, acho que cai para 5. Pô, eu acho que é... Cara, cai pra 7 cinco. eu não sei. Eu cara. não- Não. Se ele tivesse passado na Copa do Brasil, beleza, terceira fase, pra mim era 7. Porque acho que montou um time bem melhor que o anterior e um time sólido. Agora, quando você cai pro ABC dentro de São Januário, eu acho que aí você Talvez, cai não- muito. talvez quando você cai para o BCD de São Januário, você confirme que o time não seja tão sólido assim. Pode ser também. Mas é que na verdade ele caiu num 0-0, disputa de Pô, pênalti mas ali, não dá, tudo Bess, assim. não dá. Eu Eu acho- discordo de casa. das tuas duas notas. É? Não, eu não colocaria no 7 antes Eu e não colocaria. colocaria no 5 agora. É, porque o 7, por exemplo, o 7 a gente colocou ali o América Atlético Mineiro. Paranaense, que tá num... Qual foi o nosso diagnóstico Famoso no aqui? Manais. Tranquilo, ganhou tudo que tinha que ganhar no estadual. Mas se tá ele de tivesse boa. passado na Copa do Brasil, ele teria caído pro Flamengo na semifinal do Carioca, ok, zero problema.
e estaria na terceira fase. Mas eu acho que não teria jogado E de no um nível time- que o Atlético e o América apresentam, principalmente o América. Peraí, mas o Vasco era muito mais difícil. O Atlético é a base que é vice-campeão da América. O Vasco teria jogado o time da Série B fora e em 10 jogos teria construído um time Entendi. com muito... É o muito que foi feito em pouco tempo. Exatamente. Tá, mas aí eu acho que é mais pra nós. Daria essa nota, eu acho que, verdade, um 7 pro trabalho do Barbieri, antes do ABC. Não o Vasco de maneira geral. Acho que eu acho que mas aí é o Vasco ano, individualmente teve vários problemas também. Ok, Eu acho que mas o Vasco, tem que lembrar, o Vasco pegou um time que subiu a Série B com as calças na mão. Sim, é verdade. Jogou Como esse quase time sempre, fora. vamos falar a verdade. É verdade. Tirando É o primeiro Impressionante esse histórico ano, do Vasco, cara. ele pegou, jogou esse time fora, construiu um outro, um time que foi melhor que o Flamengo, ganhou do Flamengo uma vez e foi melhor que o Flamengo em pelo menos 90 minutos de precisamos dar 180. nota. Eu iria de nota 5. Vocês dois com nota 5, 5. pra mim é nota 4. É. Eu esperava. Eu o acho Vasco que é 5. contrata o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, que tá. Não tá legal. Não Que tá não legal. consegue Não tá chutar legal. um pênalti no... É o não consegue, não né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue soltar um pênalti na moldura. Pô, é Então, brincadeira, assim. Mas, gente, desculpa. aí O vascaíno, assim, eu tenho muitos amigos vascaínos que não aguentam mais perder jogo como esse contra o ABC. Claro, Não aguentam mais. é isso. E se esse time perder um jogo como esse, não dá pra gente passar pano, gente. Não dá. Porque, assim, é uma derrota que coloca o planejamento do ano inteiro abaixo. Planejamento do ano inteiro. Copa do Brasil é dinheiro pra caceta. A gente não pode esquecer isso. Entendo, a gente vai colocar na nota 5, porque aqui é a maioria. A democracia sempre vence. Sempre. Mas pra mim seria nota 4, eu discordo, porque não dá pra perder o ABC em casa. A produção tá me falando que quando a gente soltou as enquetes, a enquete para definir o tema do programa de hoje, que tinha o pessoal zoando o Vasco, porque só tinha as opções A, B e C. Mas isso é coisa de rival, né? Isso aí. Ó, seguinte. Semana que vem tem mais de 0 a 10. Toda segunda-feira um programa novo aqui no canal da TNT Vocês têm Esportes. culpa, porque vocês escolhem o tema. A culpa é de vocês. Vocês sugerem e votam. Então, se você tá aqui, já entra, já deixa a sugestão. Nosso André está aí já Gênio da bola. para anotar todas as sugestões. Então, aqui embaixo, você já deixa a Como diria sugestão. o poeta, aqui é 50-50. Por A taxa exemplo, deu 100. por exemplo, eu votei no programa de hoje para fazer os maiores clássicos do Brasil. Eu também. Esse é bom. Eu votei Mas esse nos é um clássicos. tema altamente cancelável. De nós temos um risco aqui de. Nossa Mas tá, Senhora. você tá tamo com aqui medo? pra isso, né? Peraí, mas se Não, você tá não. com medo de ser cancelado, você Eu pede pra tô fazer outra aqui coisa. pedindo. Preparem-se, porque seremos muito cancelados nesse Exatamente. Esse tema vai acontecer, né? Esse tema vai acontecer. Vai acontecer Então, algum assim, momento. vocês sugiram Isso. e votem. e aí Próximos dias a vem. gente vai É abrir verdade. mais uma enquete pro tema da semana que vem, nos nossos Aí espaços, coloca nos nossos comentários canais. também quem seria o seu 0 e quem Isso. seria o seu 10. É isso. Porque é muito fácil você chegar aqui e falar, pô, você só fala besteira. Bota aí, irmão. Escreve Bota aí. aqui embaixo. 0, 10, Bota quem a seria o cara, seu? Mr. M. E aproveita para dar um like no Isso. nosso primeiro de 0 a 10. Dá uma moral pra gente, você que ficou até o fim, larga o like aí e se inscreva no canal da TNT Esportes. Próxima segunda tem mais bicho pegando, mais uma tier list, mais um de 0 a 10. Valeu, VSR, valeu, Valeu. AC, valeu!